Algumas pessoas deixam legados. Estas pessoas deixaram piadas. Hoje, vamos mergulhar nas formas mais hilariantemente estúpidas, absurdamente trágicas e simplesmente inacreditáveis como figuras históricas saíram de cena. Não com um estrondo, nem mesmo com um gemido, mas como uma queda de cara histórica em frente a uma plateia ao vivo. 1. Vamos começar no mundo do direito empresarial, que geralmente é aborrecido, a menos que um tipo chamado Gary Roy esteja envolvido. Em 1993, Roy, um sócio sênior na sua firma em Toronto, queria provar a alguns estudantes que as janelas do seu escritório no 24º andar eram inquebráveis. O seu método de demonstração? Correr a toda a velocidade e chocar com o corpo contra o vidro. Ele já tinha feito esta proeza antes, e o vidro manteve-se firme. Mas neste dia fatídico, embora o painel de vidro em si não se tenha partido, toda a moldura da janela saltou do edifício. Gary voou pelo ar, provando o seu ponto sobre o vidro enquanto simultaneamente refutava a sua teoria sobre sobreviver a uma queda de 24 andares. É um caso clássico de ganhar o argumento, mas perder absolutamente tudo o resto da forma mais espetacular imaginável. 2. Em 1912, um alfaiate da Áustria chamado Franz Reichelt estava convencido de que era o próximo Leonardo da Vinci. A sua obra-prima não era uma pintura, mas um paraquedas vestível que parecia suspeitamente um casaco ridiculamente pesado. Para provar a sua genialidade, ele conseguiu permissão para testá-lo saltando do primeiro andar da Torre Eiffel. Todos, desde amigos à polícia, imploraram-lhe que usasse um manequim, mas Franz, desejando a glória, insistiu em ser o seu próprio piloto de testes. Ele ficou na beira, hesitou por um momento e depois saltou para na história. A sua invenção falhou imediatamente, enrolando-se à sua volta como uma mortalha enquanto ele caía a pique, deixando uma pequena cratera no chão congelado. Ele tornou-se famoso, mas não da maneira que tinha planeado. A imprensa deu-lhe uma alcunha apropriada: o alfaiate voador. 3. Antes da anestesia, a cirurgia era um espetáculo de horror brutal e de alta velocidade, e o Dr. Robert Liston era a estrela de rock indiscutível da sala de operações. Ele era famoso pelas suas amputações ultra-rápidas, uma habilidade que era ótima para a consciência do paciente, mas, como se veio a verificar, terrível para todos os outros na sala. Durante uma das suas remoções de perna rápidas características, a sua lâmina movia-se tão furiosamente que ele acidentalmente cortou os dedos do seu jovem assistente. Se isso não bastasse, no seu movimento brusco para trás, ele também cortou o casaco de um espectador idoso que ficou tão assustado que caiu morto de um ataque cardíaco. O paciente e o assistente morreram mais tarde de gangrena. Isso é um paciente, um assistente e um espectador, todos mortos numa única operação. Orgulhosamente detém o recorde como a única cirurgia na história com uma taxa de mortalidade de 300%. 4. Bob Leach era um verdadeiro homem de coragem, um temerário que cimentou a sua lenda em 1911, ao tornar-se apenas a segunda pessoa a descer as cataratas do Niágara num barril e viver para contar a história. Este tipo olhou para o abismo aquático e cuspiu-lhe no olho. Ele sobreviveu a uma proeza que era basicamente um caixão de madeira a ser atirado de um penhasco. Ele viajou pelo mundo, banhando-se na glória de ter enganado a morte. Então, que desafio épico finalmente ceifou a vida deste destemido viciado em adrenalina? Uma escalada de montanha? Uma luta com um tubarão? Não. Foi um pedaço de fruta perdido. Anos mais tarde, enquanto passeava por uma rua na Nova Zelândia, ele escorregou numa casca de laranja. A queda resultou numa fratura exposta da sua perna, que desenvolveu gangrena. Ele morreu de complicações após a amputação. Ele conquistou as cataratas do Niágara apenas para ser derrotado por lixo. 5. Permitam-me apresentar Clement Vallandigham, um advogado que levou o conceito de
Um argumento matador, um pouco literalmente demais. Em 1871, ele estava a defender um homem acusado de homicídio numa briga de bar. Todo o caso de Vallandigham dependia da ideia de que a vítima se tinha baleado acidentalmente ao tentar tirar a sua própria pistola do bolso. Para demonstrar este cenário plausível ao seu coadvogado no seu quarto de hotel, ele pegou numa pistola que pensava estar descarregada para reencenar o momento. Ele mostrou como a arma poderia ter ficado presa e disparado. E num momento de precisão trágica, a pistola que tinha uma bala disparou, atingindo-o no estômago. Ele morreu no dia seguinte, mas a sua demonstração foi tão convincente que o seu cliente foi absolvido. Ele ganhou o seu caso póstumamente, o que é provavelmente a vitória legal mais agridoce de todos os tempos. 6. Provavelmente já ouviu falar de Jack Daniel, o fundador do famoso whisky do Tennessee. Ele criou uma bebida conhecida pelo seu caráter suave, mas os seus próprios anos finais foram tudo menos isso. Uma manhã, o notoriamente temperamental Jack chegou ao seu escritório e não conseguia lembrar-se da combinação do seu cofre. Todos nós já passamos por isso, aquele momento de pura frustração. Mas em vez de chamar um serralheiro, Jack deixou a sua raiva tomar conta e deu um pontapé furioso na teimosa caixa de metal. O golpe partiu-lhe o dedo grande do pé. Com o tempo, uma infecção grave instalou-se que se transformou em gangrena, levando eventualmente à sua morte anos mais tarde. O homem construiu um império com base na paciência e no artesanato, mas morreu por causa de uma birra com o mobiliário do seu próprio escritório. É a lição final sobre por que nunca se deve entrar numa luta com um objeto de peso pesado. 7. Alguns monarcas são lembrados pela sua sabedoria ou proeza militar. O rei Adolfo Frederico da Suécia é lembrado pelo seu apetite. Em 1771, numa fatídica terça-feira, o rei sentou-se para uma refeição que só pode ser descrita como uma maratona culinária. Ele consumiu lagosta, caviar, chucrute, arenque fumado e quantidades copiosas de champanhe. Isso foi apenas o prato principal. Para a sobremesa, ele passou para a sua guloseima favorita absoluta, um doce chamado semla, que é um pão doce recheado com pasta de amêndoa e natas, servido numa tigela de leite quente. Ele devorou não uma, não duas, mas 14 delas. O seu sistema digestivo, tendo sido submetido a este ataque real, prontamente acenou a bandeira branca da rendição. Ele morreu naquela noite, ganhando o título eterno de O Rei que Comeu até Morrer. Uma forma verdadeiramente épica de partir. 8. Na Grécia Antiga, os estoicos eram filósofos que pregavam a lógica e o domínio da emoção. Uma das suas principais figuras era um homem chamado Crisipo, uma mente brilhante que escreveu centenas de livros. No entanto, a sua saída do mundo foi menos do que estoica. A história conta que ele viu um burro a comer figos da sua árvore. Achando isto hilariante, ele virou-se para o seu escravo e brincou: "Agora dá ao burro um gole de vinho puro para acompanhar os figos." Aparentemente, isto era o auge da comédia do século XIII a.C. Crisipo achou a sua própria piada tão completa e esmagadoramente engraçada que teve um ataque de riso tão violento que literalmente morreu. Um filósofo dedicado ao controle emocional, derrotado pela sua própria piada. Isso apenas prova que, não importa o quão lógico você seja, uma piada suficientemente estúpida ainda pode ser a sua ruína. 9. Imagine ser o presidente da Câmara de uma pequena cidade suíça e decidir realizar uma conferência de imprensa. Qual é o tópico? Segurança pública, claro. Você provavelmente está ali, a falar sobre sapatos sensatos ou a olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Agora, imagine que durante esta mesma conferência de imprensa, uma grande bola de exercício insuflável que alguém inexplicavelmente deixou perto de uma janela aberta no escritório de cima cai diretamente na sua cabeça. Esta é a história tragicamente cômica de Monica Meyer, a presidente da Câmara de Betts,
na Suíça. Ela morreu instantaneamente. O universo tem um sentido de humor negro, mas é difícil imaginar uma demonstração mais perfeitamente cronometrada, irônica e totalmente ridícula do facto de que o perigo pode literalmente cair do céu quando se está ocupado a falar sobre como evitá-lo. 10. O rei Martinho de Aragão, que reinou no século XV, teve um fim tão bizarro que parece uma peça em 2 atos. Ato 1. Gula. O rei, conhecido pelo seu apetite saudável, devorou sozinho um ganso inteiro ao jantar. Isto levou a um caso grave de indigestão, deixando-o acamado e em agonia. Ato 2. Comédia. Para o animar, o seu bobo da corte favorito foi chamado. O bobo contou uma piada sobre um veado que viu na floresta, pendurado pela cauda numa figueira, como se tivesse sido castigado por roubar figos. O rei, mesmo no seu estado de dor, achou esta imagem tão astronomicamente engraçada que irrompeu num ataque de riso incontrolável que durou horas. A combinação de indigestão e histeria implacável foi demais para o seu corpo, e ele morreu. Um golpe fatal duplo de ganso e piada. 11. Alan Pinkerton era uma lenda. Ele foi o fundador da Agência Nacional de Detetives Pinkerton, um homem que frustrou uma conspiração de assassinato contra Abraham Lincoln e cujos agentes caçaram foras da lei infames como Jesse James. O seu nome era sinônimo de dureza, inteligência e perigo. Então, como é que este titã do trabalho de detetive encontrou o seu fim? Foi num tiroteio? Uma conspiração inteligente de envenenamento por um rival? Não. Ele estava a dar um passeio casual por uma calçada de Chicago, escorregou e mordeu a língua. Foi só isso. Um acidente simples e desajeitado, mas a mordida infectou, a gangrena instalou-se e o homem que enfrentou os criminosos mais procurados da América morreu porque não conseguiu aterrar bem num pedaço de pavimento. O lema da sua agência era: "Nós nunca dormimos", mas um momento de desatenção fê-lo descansar para sempre. 12. Isadora Duncan era uma dançarina revolucionária. Um ícone global de livre expressão cujas performances eram definidas por movimentos fluidos e longos e belos lenços de seda. A sua arte e a sua moda eram inseparáveis. Em 1927, ela estava a andar num descapotável em Nice, França. Quando o carro começou a andar, o seu enorme lenço pintado à mão, uma parte característica do seu visual, esvoaçou dramaticamente atrás dela. Mas esvoaçou um pouco dramaticamente demais, prendendo-se nos raios da roda traseira e puxando-a do carro com uma força incrível, partindo-lhe o pescoço instantaneamente. As suas últimas palavras aos amigos, momentos antes, foram: "Adeus, meus amigos, eu vou para a glória." Ela estava certa, mas foi uma viagem muito mais rápida e brutal do que qualquer um tinha antecipado. A sua maior declaração de moda tornou-se o seu próprio, trágico e instantâneo carrasco. 13. Jean-Baptiste Lully era um compositor na corte do rei Luís XIV de França, e era um homem que levava a sua música muito a sério. No século XVII, os maestros não usavam uma batuta pequena e delicada. Usavam um enorme bastão de madeira, que batiam no chão para marcar o tempo para a orquestra. Durante uma apresentação de uma das suas próprias composições, Lully, cheio de paixão e fervor artístico, errou o chão e bateu com o pesado bastão diretamente no seu pé, perfurando a pele. A ferida desenvolveu gangrena. Os médicos recomendaram a amputação da sua perna para salvar a sua vida, mas Lully, também dançarino, recusou, com a vaidade a triunfar sobre a razão. Ele não suportava a ideia de não poder dançar. Como resultado, a infecção espalhou-se e ele morreu uma morte lenta e dolorosa causada por reger a sua própria música de forma demasiado agressiva. 14. Ésquilo, um dos grandes dramaturgos da Grécia Antiga, é considerado o pai da tragédia. É, portanto, apropriado que a sua própria morte tenha sido tão tragicamente absurda que parece um enredo descartado de um sketch dos Monty Python. Um oráculo tinha profetizado que ele seria morto por um objeto em queda.
Levando isto muito a sério, Ésquilo passava a maior parte do seu tempo ao ar livre em campos abertos, longe de quaisquer edifícios ou árvores. Mas ele não teve em conta a engenhosidade tanto do destino como das aves de rapina. Uma águia, tendo apanhado uma tartaruga para o almoço, procurava uma rocha sobre a qual a pudesse deixar cair para partir a sua carapaça. Avistando o que pensou ser uma rocha perfeita, brilhante e careca do alto, a águia largou a sua carga. Essa rocha era a cabeça de Ésquilo. Ele morreu instantaneamente, cumprindo a profecia da forma mais bizarra imaginável. 15. Em 1841, William Henry Harrison tornou-se o nono presidente dos Estados Unidos. Aos 68 anos, ele era a pessoa mais velha a tomar posse na altura, e estava ansioso por provar que ainda era um herói de guerra forte e vigoroso. Para projetar esta imagem, ele decidiu fazer o seu discurso de tomada de posse num dia de março extremamente frio e úmido, sem usar casaco, chapéu ou luvas. Ele então procedeu para fazer o discurso de tomada de posse mais longo da história americana, falando por quase 2 horas. O discurso foi uma exibição espetacular de resistência, mas teve um preço. Ele desenvolveu uma constipação grave, que rapidamente se transformou em pneumonia e pleurisia. Exatamente 1 mês após tomar posse, ele estava morto. A sua tentativa teimosa de parecer forte resultou na presidência mais curta da história dos USA. Ele literalmente falou até a morte. 16. Ser poeta pode ser uma tarefa difícil, mas geralmente não é fatal. A menos que se seja Tadeusz Micinski, um poeta polaco, e se tenha um casaco muito bonito. Em 1918, enquanto viajava por uma zona rural da Rússia, durante o caos da Revolução, Micinski foi atacado por um grupo de camponeses aterrorizados e zangados. Eles não estavam zangados com ele pela sua poesia. Estavam zangados com ele porque, ao verem o seu casaco fino e de aparência cara, assumiram que ele era um cobrador de impostos do governo que vinha levar o pouco que tinham. Assim, num trágico caso de identidade trocada, alimentado pela moda, eles mataram-no com um machado. É um lembrete sombrio de que, por vezes, não importa o que está na sua cabeça. O que importa é o que está nas suas costas. E estar demasiado bem vestido pode ocasionalmente ser um crime capital. 17. Vamos falar de um caso clássico de karma instantâneo, servido bem quente. Perilos de Atenas era um artesão de bronze no século VI a.C., com um espírito empreendedor verdadeiramente perverso. Ele projetou um novo e horrível dispositivo de tortura para Fálaris, o governante tirânico de Acragas. Era um touro de bronze oco, em tamanho real, com uma porta na lateral. A vítima seria trancada lá dentro, e uma fogueira seria acesa por baixo. Enquanto a pessoa era lentamente assada viva, os seus gritos viajariam através de um sistema de tubos e canos, emergindo da boca do touro como um som que supostamente se assemelhava ao mugido de um touro zangado. Fálaris ficou impressionado com a engenhosidade, mas enojado com a crueldade do seu criador. Assim, para a viagem inaugural deste pesadelo metálico, ele escolheu a primeira vítima perfeita, o próprio Perilos. Eles assaram-no dentro da sua própria invenção, embora ele tenha sido retirado pouco antes de morrer para que pudesse ser finalizado sendo atirado de um penhasco. 18. Todos nós já tivemos aqueles dias em que parece que o universo está a conspirar contra nós. Para João Maria de Souza, um homem que vivia no Brasil, isto não era apenas um sentimento. Era uma realidade literal e bovina. Em 2013, ele estava a dormir profundamente na sua cama, ao lado da sua esposa, quando uma vaca de 1,5 toneladas, que tinha escapado de uma quinta próxima e vagueado para a colina atrás da sua casa, pisou no seu frágil telhado de amianto. O telhado cedeu, e a vaca caiu cerca de 2,5 metros, aterrando diretamente em cima do Sr. de Souza a dormir. A sua esposa, que estava do outro lado da cama, saiu ilesa, assim como a vaca. Mas o Sr. de Souza morreu de hemorragia interna enquanto esperava por atendimento médico.
É um acidente tão bizarro e de uma improbabilidade tão épica que parece menos um evento real e mais um aviso de um anúncio de seguros muito estranho. 19. Jerome Irving. Rodale foi um pioneiro do movimento de alimentos orgânicos na América. Ele passou a vida a defender apaixonadamente a alimentação saudável, a agricultura natural e a evitar pesticidas e aditivos. Ele era um verdadeiro guru do bem-estar e era extremamente confiante no seu estilo de vida. Em 1971, durante uma gravação do The Dick Cavett Show, ele deu uma entrevista brilhante sobre o seu regime de saúde. Pouco depois, enquanto outro convidado estava a ser entrevistado, Rodale, de 72 anos, que tinha acabado de se gabar. Estou com uma saúde tão boa que caí por um longo lanço de escadas ontem e ri durante todo o caminho. E que também tinha afirmado que viveria até aos 100. De repente, caiu na sua cadeira. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco maciço e fatal, ali mesmo, na televisão ao vivo. Foi, sem dúvida, a promoção de produto mais tragicamente irônica e mal cronometrada da história da vida saudável. 20. Falando de fanáticos por saúde, vamos conhecer Basil Brown, um homem que levou a frase "Você é o que você come" à sua conclusão absoluta e fatal. Em 1974, Brown ficou obcecado com os supostos benefícios para a saúde das cenouras. Ele acreditava que eram um alimento milagroso, uma cura para tudo. Então, ele iniciou uma dieta extrema de sumo de cenoura. E por extrema, quero dizer que ele bebia 1 galão de sumo de cenoura todos os dias. Isso é cerca do equivalente a 48 cenouras, em sumo, diariamente. Sem surpresa, a sua pele adquiriu um tom de laranja vibrante, quase radioativo. Mas os efeitos cosméticos eram a menor das suas preocupações. Ele tinha consumido tanta vitamina A que o seu fígado falhou completamente. Ele morreu de cirrose, uma condição geralmente associada ao alcoolismo grave, provando que se pode, de facto, ter demasiado de uma coisa boa, especialmente quando essa coisa boa o transforma num cone de trânsito humano. 21. Tycho Brahe foi um brilhante, mas excêntrico astrônomo dinamarquês do século XVI, cujas observações meticulosas lançaram as bases para as leis do movimento planetário de Kepler. Ele era um gigante da ciência. Ele também tinha um famoso nariz protético feito de latão, depois de perder o seu verdadeiro num duelo por causa de uma equação matemática. Mas a sua morte foi ainda mais bizarra do que o seu nariz. Enquanto participava num banquete luxuoso em Praga, Brahe encontrou-se numa situação social difícil. Ele precisava desesperadamente de usar a casa de banho, mas a etiqueta da época ditava que era um grave insulto deixar a mesa antes do anfitrião. Sendo um nobre de princípios rígidos, ele recusou-se a pedir licença. Ele permaneceu sentado durante todo o banquete em agonia, literalmente a segurar-se durante horas. Esta decisão levou a uma infecção da bexiga, ou, como algumas lendas afirmam, a uma ruptura completa da sua bexiga. Ele morreu em dores excruciantes 11 dias depois. 22. Zenão de Cítio foi o fundador da escola de filosofia estoica, a mesma escola que ensinava resiliência emocional e aceitação do destino. Ele viveu uma vida longa e disciplinada, pregando que não se deve ser controlado pelo prazer ou pela dor. Um dia, enquanto o idoso Zenão saía da sua escola, ele tropeçou e caiu, partindo o dedo do pé. Para a maioria das pessoas, isto seria um incômodo doloroso. Para Zenão, foi uma mensagem cósmica. Ele olhou para o seu dedo partido, depois bateu dramaticamente no chão com o punho e citou-lhe uma frase de uma peça grega: eu venho, por que me chamas?" Ele interpretou este pequeno e desajeitado acidente como um sinal do universo de que o seu tempo na Terra tinha acabado. Então, ele foi para casa e, num ato final de controle estoico supremo, susteve a respiração até morrer. Ele não apenas aceitou o destino, ele foi ao seu encontro por causa de um dedo do pé partido. 23. A frase "o espetáculo tem de continuar" tem sido o mantra dos atores durante séculos,
mas talvez ninguém a tenha levado mais literalmente ou a uma conclusão mais fatal do que o lendário dramaturgo francês Molière. Em 1673, ele estava a protagonizar o papel principal da sua própria peça, intitulada, com uma ironia esmagadora, Le Malade Imaginaire, ou O Doente Imaginário. A peça é uma comédia sobre um hipocondríaco. Durante a última apresentação, Molière, que sofria genuinamente de tuberculose pulmonar, foi dominado por um violento ataque de tosse em palco. Ele conseguiu terminar a apresentação, mas desmaiou pouco depois da cortina final e morreu algumas horas mais tarde. O público, testemunhando a sua agonia muito real, simplesmente pensou que ele estava a dar uma atuação brilhantemente convincente como um homem a fingir que estava doente. Ele morreu a interpretar uma personagem que estava a fingir uma doença fatal, enquanto ele próprio estava realmente fatalmente doente. 24. Sigurdo, o Poderoso, foi um formidável conde nórdico do século IX que conquistou grandes partes do norte da Escócia. Ele era um viking por excelência, feroz, ambicioso e brutal. Depois de derrotar um dos seus inimigos mais problemáticos, Maelbrigte dos Dentes Salientes, Sigurdo decidiu fazer dele um exemplo. Ele decapitou Maelbrigte e, como demonstração de domínio, amarrou a cabeça decepada à sua cela como um troféu. Enquanto cavalgava triunfantemente para casa, a cabeça saltitante do seu inimigo vencido executou a sua vingança póstuma. Os dentes salientes proeminentes pelos quais Maelbrigte era conhecido rasparam na perna de Sigurdo, criando um pequeno corte. A ferida infectou, e Sigurdo, o Poderoso, morreu da infecção pouco depois. Ele venceu a batalha, mas perdeu a guerra para a mordida fantasma da dentadura de um homem morto. 25. O protocolo real pode ser um negócio complicado e por vezes mortal. Veja-se o caso trágico de Sunanda Kumariratana, uma amada rainha consorte do Sião, a atual Tailândia, no século XIX. Em 1880, a rainha grávida e a sua filha estavam a caminho de um palácio de verão. A sua barcaça real estava a ser rebocada por um barco maior através de um rio quando de repente virou. A rainha e a princesa foram atiradas à água, bem em frente aos seus muitos assistentes e guardas. No entanto, ninguém se moveu para as ajudar. Por quê? Porque uma lei antiga e rigorosa proibia qualquer plebeu de tocar num membro da família real. A punição por fazê-lo era a morte. Os guardas e servos, paralisados pela tradição, simplesmente observaram enquanto a sua rainha e princesa se afogavam. A lei destinada a proteger o caráter sagrado da realeza acabou por ser o próprio instrumento da sua morte. 26. Li Bai é um dos poetas mais celebrados da China, um mestre do romantismo e um amante da natureza, da beleza e, talvez acima de tudo, do vinho. A sua poesia está repleta de imagens vívidas, muitas vezes girando em torno da lua. Numa noite fatídica em 762, o poeta estava numa viagem de barco no rio Yangtze, a fazer o que fazia de melhor: beber e compor versos. Segundo a lenda popular, ele estava particularmente embriagado quando viu o belo reflexo da lua cheia a brilhar na superfície da água. Num momento de êxtase poético embriagado, ele decidiu que tinha de abraçar a lua. Então, ele inclinou-se sobre a borda do barco, estendeu a mão para abraçar o reflexo aquoso, perdeu o equilíbrio e prontamente caiu e afogou-se. Ele morreu a tentar agarrar fisicamente um sonho, um fim perfeitamente poético, embora incrivelmente tolo, para um homem que viveu a sua vida num estado de intoxicação romântica. 27. Átila, o Uno. O próprio nome conjura imagens de terror e destruição. Ele era o flagelo de Deus, um senhor da guerra que esculpiu um império massivo através da brutalidade e medo puros, fazendo a própria Roma tremer. A sua morte, seria de supor, ocorreu numa batalha gloriosa e épica, certo? Errado. Em 453 d.C., Átila celebrou o seu mais recente casamento com uma jovem noiva chamada Íudico. Ele festejou intensamente,
como é costume de um temível senhor da guerra, entregando-se a um banquete maciço com muita bebida. Ele retirou-se para os seus aposentos nupciais e na manhã seguinte, quando não apareceu, os seus guardas preocupados arrombaram a porta. Encontraram a sua nova noiva a chorar sobre o seu corpo morto. Não havia sinal de luta, nem ferida. Átila, o Huno, o terror da Europa, tinha sofrido uma hemorragia nasal maciça durante o sono de bêbado, sufocado no seu próprio sangue e morrido ignominiosamente na sua cama de núpcias. 28. Tennessee Williams foi um dos maiores dramaturgos americanos do século XX, um mestre em retratar a complexa psicologia humana e a tragédia. A sua própria morte, no entanto, pareceu menos uma tragédia profunda e mais um acidente bizarro e evitável. Williams tinha uma rotina diária que envolvia o uso de gotas para os olhos, e para colocar as gotas, ele segurava a pequena tampa de plástico do frasco na boca. Uma noite, em 1983, no seu quarto de hotel em Nova York, este hábito tornou-se fatal. Acredita-se que, ao inclinar a cabeça para trás para administrar as gotas, ele inalou e engoliu acidentalmente a tampa, que ficou alojada na sua traqueia, fazendo-o sufocar. O homem que escreveu linhas tão icônicas de drama e desespero foi finalmente derrotado por um minúsculo pedaço de plástico. Foi um fim mundano, quase tolo, para uma vida dedicada a explorar as grandes e complexas agonias da condição humana. 29. Empédocles foi um filósofo grego pré-socrático que acreditava ser mais do que apenas um homem. Ele era um ser divino, um deus em forma mortal. E ele precisava que os seus seguidores também acreditassem nisso. Para fornecer a prova final da sua imortalidade e garantir o seu legado, ele concebeu um plano que era tão dramático quanto idiota. Por volta de 430 a.C., ele viajou para o Monte Etna, um vulcão ativo na Sicília. Em frente a uma multidão de seus discípulos, ele fez um discurso final e depois saltou heroicamente para a cratera em chamas, esperando ser consumido e assim ascender aos céus. Os seus seguidores ficaram atônitos, presumivelmente convencidos da sua divindade. Isto é, até que o vulcão, num ato final de crítica geológica, mais tarde cuspiu uma das suas sandálias de bronze queimadas, fornecendo provas bastante conclusivas de que Empédocles era, de facto, muito mortal. 30. Os anais das mortes reais bizarras são extensos, mas poucos são tão estranhamente específicos como o alegado falecimento do rei Teobaldo I de Navarra. No século XIII, durante uma das cruzadas, Teobaldo estava em campanha na Terra Santa. A história, que é provavelmente mais lenda do que facto, mas é boa demais para não ser contada, afirma que o rei estava a descansar debaixo de uma palmeira. Nesse momento, um macaco, no alto das folhas, deslocou um coco. Este coco caiu então com uma precisão milimétrica, atingindo o rei diretamente na cabeça e matando-o. Embora os historiadores duvidem da veracidade da história, ela persistiu durante séculos puramente por causa da sua magnífica absurdidade. A ideia de um rei cruzado, um nobre guerreiro da cristandade, a ser eliminado não por uma lâmina sarracena, mas por um pedaço de fruta lançado por um primata travesso, é o tipo de nota de rodapé histórica, que é simplesmente perfeita demais para ser esquecida. 31. A vida a imitar a arte é um tropo comum, mas para o ator britânico Gareth Jones, tornou-se uma realidade aterradora na televisão ao vivo em 1958. Ele estava a atuar numa peça chamada Underground, transmitida ao vivo dos estúdios da BBC. Na peça, a sua personagem estava programada para sofrer um ataque cardíaco maciço e fatal durante uma cena particularmente tensa. Enquanto as câmeras filmavam e a nação assistia, Jones agarrou o peito e desmaiou, entregando uma atuação de um realismo surpreendente. Os seus colegas atores, assumindo que ele estava apenas a dar a atuação da sua vida, continuaram com as suas falas. Mas Jones não estava aqui a atuar.
Ele tinha sofrido um ataque cardíaco genuíno e fatal no exato momento em que a sua personagem deveria ter um. Ele morreu no chão do estúdio, deixando o elenco e a equipa a perceberem o horror apenas depois de a cena ter terminado. 32. Não se costuma associar queijo a motins mortais, mas em Nottingham, Inglaterra, em 1766, os dois andaram de mãos dadas. A escassez de alimentos tinha feito com que o preço do queijo e de outros produtos básicos disparasse, levando a uma raiva generalizada. O ponto de viragem ocorreu durante a Feira do Ganso de Nottingham, quando os habitantes da cidade, famintos e enfurecidos, começaram a apoderar-se do queijo dos comerciantes. Isto escalou para o que é agora conhecido como o Grande Motim do Queijo. Durante o caos, os manifestantes saquearam uma loja e rolaram uma roda de queijo maciça e pesada por uma colina abaixo. Infelizmente, um vereador local chamado William Cookson, que estava a tentar restaurar a ordem, estava diretamente no caminho do projétil lácteo. A roda de queijo gigante atingiu-o e matou-o. É uma história trágica, mas também um lembrete inesquecível de que, nas circunstâncias certas, até um bloco de queijo pode tornar-se uma arma mortal. 33. Sir Francis Bacon foi um verdadeiro homem do Renascimento. Um filósofo, estadista, cientista e o pai do método científico. A sua mente estava sempre a trabalhar, sempre a questionar. No inverno de 1626, enquanto viajava pela neve, foi atingido por uma ideia brilhante. Poderia a neve ser usada para conservar carne, tal como o sal? Este foi o nascimento do conceito de comida congelada. Ansioso por testar a sua hipótese imediatamente, ele parou a sua carruagem, comprou uma galinha numa aldeia próxima e começou a enchê-la com neve com as mãos nuas. A experiência foi um sucesso para a ciência, mas um desastre para Bacon. Ele apanhou um resfriado severo por manusear a neve, que rapidamente se transformou num caso fatal de pneumonia. Ele morreu alguns dias depois, um mártir da sua própria curiosidade científica. Ele essencialmente inventou o frango congelado ao custo da sua própria vida, provando que, por vezes, uma ideia revolucionária pode dar-lhe um tratamento muito literalmente frio. A história prova uma coisa: pode-se viver como um rei e, ainda assim, morrer como um meme. Então diga-me, qual destas saídas ridículas daria a sua pessoa menos favorita viva? E por quê? Soltem-se nos comentários. E se gosta de história que é estranha, errada e de alguma forma 100% verdadeira, clique em gosto, esmague o subscrever e prepare-se para mais desastres deliciosos do passado.